Hoje eu vou dizer duas ou três coisas que me parecem bastante importantes no Brasil atual. A primeira delas é que, em geral, nós confundimos dois termos que nos impedem para a ação, nos impossibilitam para a ação direta. É a confusão entre revolução e revolta. Geralmente esses dois termos são associados a contextos políticos, de transformação política. O termo revolta é anterior ao século XVIII e dá conta das movimentações, das atividades políticas do campesinato, dos pastores, das comunidades de pastores, que tinham uma forte reivindicação, que era a reivindicação por justiça social e por transformações econômicas, por mutações nas relações de poder. Esse termo foi substituído no século XVIII por revolução. Nós temos, portanto, a Revolução Americana, nós temos a Revolução Francesa, a Revolução Cubana, nós temos a Revolução no Haiti e no Brasil nós não usamos costumeiramente o termo revolução, porque dá-nos a ideia de uma transformação muito radical, que todas as condições estruturais sejam renovadas, que o tecido social, para usar uma expressão do século XVIII, seja refeito, reconstituído em outras bases. Nós perdemos, portanto, essa força explosiva que é a ideia de revolta. Ela fica, portanto, associado a contextos de transformação psicológica, de transformação moral, mas nós não o conduzimos para o terreno das transformações políticas, sociais e econômicas. Há uma grande ideia, portanto, de que a revolta é uma revolução fracassada, de que ela deve ser abandonada e por esse motivo nós devemos substituí-la pela ideia de resistência, seja a ideia de resistência pacífica, ordeira, ou a ideia de resistência como uma espécie de mobilização de blocos políticos para uma transformação lenta e progressiva. Eu quero recuperar a ideia de revolta como uma revolta necessária para a transformação, onde o Estado abarcou e drenou todas as forças políticas possíveis de serem captadas para uma luta de enfrentamento que a ideia de revolta acaba confluindo. Os exemplos mais notáveis de conglomeração, de atividades coletivas, de congraçamento, mas ao mesmo tempo de não se perder aqueles elementos vitais para a transformação, estão contidas na ideia de revolta. Existe uma pensadora que eu admiro bastante, que é a Júlia Kristeva, e uma outra também, que é a Hannah Arendt, que fazem uma espécie de tomada significativa, particularmente a Júlia Kristeva, que é a ideia de que a revolta ela contém o germe transformador num momento em que as forças estão tão quebradiças que impossibilita a transformação associada à ideia de revolução. Não deveríamos, portanto, mirar tão somente na ideia de revolução, mas catalisar todas as forças na ideia de revolta. Eu acho que essa seria uma saída bastante importante, bastante significativa, se nós não deixássemos de lado a ideia de revolta como aquela ideia, mais do que a ideia de resistência. A ideia de revolta conseguiria com que nós nos encontremos, seja pelas redes, nesse momento de impossibilidade do contato físico, mas não perder de vista a possibilidade do contato físico que mobilizam as energias nas manifestações de massa, nas praças públicas. Essa primeira forma de revolta faz com que surjam grupos alternativos de reconexão com aquelas ideias que nos são tão caras, tão imprescindíveis, tão valorosas. Há, a meu juízo, nesse sentido, de retomarmos, não é pensar
em estratégias de criação da novidade, do diferente, do inédito, como se o inédito pudesse nos salvar nesse momento de tamanha dificuldade, mas é uma ideia bastante antiga, que nasce no período medieval, que foi perdido durante muito tempo, mas pode nos ajudar nas transformações que nesse momento tanto necessitamos.